Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve da terra ou de fora dela. Sejam todos novamente muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast do Chumbo Ouro. Eu sou Maurício Cocito. Eu sou Rafael Costa. E eu sou a Tainá Silva. Muito bem, galera, estamos aqui novamente e hoje nós separamos algumas questões que nos mandaram por e-mail e vamos tentar respondê-las da melhor forma possível aí para esclarecer algumas dúvidas que a galera tem com relação a alguns temas aí. Exatamente. Então, a primeira pergunta aqui, né? Nós temos o Alan de São Paulo que nos pergunta o que é o projeto Transmutar e de onde vem o nome do chumbo ao ouro. Muito bem. Pertinente? Eu acho que é uma questão muito pertinente, porque assim, a gente fez o primeiro episódio contando um pouco sobre a nossa ideia. Ainda não estávamos muito maduros nesse lance de fazer podcast, como Exato. ainda não estamos. E nunca estaremos, somos eternos aprendizes. E acho que assim, dá para explicar melhor do que foi explicado no primeiro episódio. E acho que também, desde lá até agora, nós viemos trabalhando em prol de desenvolver melhor a ideia, desenvolver melhor esse projeto. Até porque a Tatá não estava no primeiro episódio, né? É verdade. Olha só. Verdade. Exato. Bem, a ideia do projeto Transmutar é reunir os conhecimentos que nós temos, nós três aqui atualmente, né? E organizá-los de uma forma a utilizá-los praticamente em nossas vidas, em situações práticas, utilizando conhecimentos que por vezes podem ser muito teóricos. A nossa tentativa é de realmente modificar, transmutar o interior e elevar o ser para que o mesmo possa saber lidar com as suas próprias situações, seus próprios problemas, de forma a se sentir no controle de sua própria vida, né? Com certeza. E isso tudo também nasce de uma inquietude de cada um de nós aqui, de querer sempre se aprimorar, querer sempre aprender mais. E acho que isso aqui nada mais é do que um grupo de estudos, né? Um grupo de estudos gravado, onde a gente achou que seria bacana se nós trocássemos experiências e compartilhasse essa nossa conversa aqui pra galera evoluir junto e agregar também, né? Acho que nasce muito do desejo também, né, da gente de fazer alguma coisa pelo mundo, né? Pela mudança, né? Retribuir talvez tudo que a gente tem recebido, né? De forma fácil, às vezes também não tão fácil, um pouco mais trabalhosa, mas de alguma forma a gente recebeu algo que para nós é muito valioso e gostaríamos de estar contribuindo para que todos pudessem ter acesso a esses conhecimentos. E já falando sobre isso, nós temos a segunda parte aí da pergunta, que é justamente de onde vem o nome do chumbo ao ouro? Muito bem. E acho que do chumbo ao ouro é um princípio, um axioma da alquimia, onde nós três aqui temos alguma base de estudo, algum aprendizado, alguma lição sobre alquimia, e sempre foi um tema que nos interessou, e na fundação do projeto e do canal, acho que nós três estávamos estudando isso mais a fundo, né? E daí nasceu o batismo do podcast como do chumbo ao ouro. O que quer dizer do chumbo ao ouro? A questão do chumbo é a ignorância e o ouro é a sabedoria. Então a gente tenta, através do nosso compartilhar, das nossas aplicações exemplificadas desses conhecimentos na vida prática, transformar um ser que talvez possa estar residindo aí na ignorância em um ser mais sábio. Bom, respondido então as duas primeiras perguntas em uma? Sim, né? Porque de fato foram duas, né? Mas obrigado aí, Alan, gratidão pela sua participação no nosso comentário aqui, pela sua sugestão.
Nós agradecemos profundamente. Muito bom, Alan. Muito obrigado. Valeu, Alan. Show. Vamos para a segunda pergunta, então. Olá, mestres. Gratidão por todo o conhecimento passado por vocês. Eu passei por uma situação desconfortável no trabalho e fiquei com tanta raiva que tive vontade de dar um soco em algumas pessoas. Sei que não deveria, mas minha energia, vibração, enfim, ficou tão negativa que passei mal. Como lidar com isso? Muito obrigada. Esse é um e-mail da Fernanda de Curitiba. Olha, Fernanda, Olha, não saia socando as pessoas na sua frente, pelo amor de Deus. só que não. Ou saia, Fernanda, depende do que tá em jogo. É verdade. Bem, a gente falou sobre isso no nosso episódio de vibração, né? Na qual a nossa última postagem também, até o momento, no Instagram, foi sobre a lei de vibração. Bom, e dentro desse tema nós falamos no episódio sobre vibração, né? Do qual a gente coloca ali algumas situações, alguns exemplos que justamente retratam sobre a questão das vibrações negativas, né, e das positivas. Digamos que nós, lembrando aí do exemplo das antenas, né, nós acabamos captando sempre energias negativas por onde nós estivermos passando ou positivas. Nós também emanamos energias positivas ou negativas, dependendo do nosso estado emocional, sentimental e etc. No momento em que nós temos raiva, nós podemos então ter a certeza de que tudo neste mundo, tudo no universo, pode ser transmutado. E o que é a transmutação? Ela não é uma anulação. Esse é o primeiro ponto. Nada tem fim ou começo no universo. Tudo é transmutado. A energia ela deixa de ser manifestada de uma forma para ser manifestada de outra forma. E nisso a gente entra aí na lei de polaridades, onde nós temos o lado quente e frio do termômetro. As vibrações são únicas, porém nós escolhemos em qual polaridade nós devemos vibrar. No momento da raiva, é interessante observar que a raiva ela é um sentimento real, porém ela não é você. O seu ser não é a raiva. O seu ser é a consciência que você tem do que se sente no momento, do que está sendo pensado, refletido, sentido no momento. Existe uma entidade maior, além do sentimento, que percebe esse sentimento. Então essa consciência é a que vai entrar em jogo na hora de você estabelecer esse equilíbrio energético vibratório. Show. E acho que é um pouco delicado falar sobre o trabalho porque talvez seja um de nossos maiores desafios, né? Até porque muitas vezes a maior parte da nossa vida a gente passa dentro de um trabalho, de um escritório, fazendo alguma coisa remunerada. Exato. E como a Fernanda não nos deu mais informações sobre o ocorrido, sobre o trabalho, fica muito difícil para nós aí opinar o que ela deveria fazer ou não. Mas assim, eu acho que o trabalho ele é um lugar de muito desafio. Até de testes, né? Sim, e como o mestre Rafa disse aí, é um período de transmutação também, né? Acho que assim, como muitas vezes nós somos subordinados dentro do nosso serviço, nós temos que transmutar vibrações ruins em vibrações positivas. Então, assim, se não foi nada muito extremo, um desrespeito, talvez, algo que te faça realmente largar esse compromisso para assumir um outro, novos desafios, eu acho que fica aí a lição para você enxergar o lado positivo disso tudo, o lado onde você cresce também com isso, e a transmutação aí que ocorre nesse período. Um abraço, Fernanda. Nossos amigos do Sul, abração, Fê. Bom, vamos lá para a terceira pergunta. Gostaria de saber se a música e os sons têm relação direta com a lei de vibração. E se assim for, podemos alterar as nossas próprias vibrações através da música? Essa é a pergunta do Carlos de São Paulo. Um abraço, Carlos.
Olha, eu não tenho dúvida. Eu tenho um estilo de música apropriado para cada tipo de tarefa que eu tenho que realizar. Se eu tenho que fazer alguma coisa mais pilhado, eu coloco um metal no fone estralando. Se eu vou ouvir um livro, eu já coloco um piano clássico. Mas sem dúvida que tudo que eu faço na minha vida é com uma música de plano de fundo. Sim. Bom, eu escuto música o dia inteiro. Trabalho numa loja e aí tem o som no ambiente. E a gente usa muito a música, por exemplo, quando tá tendo promoção, a gente sempre coloca uma música que é mais agitada, porque isso impulsiona as pessoas a comprarem, a entrarem na loja de alguma forma. E tem também as músicas que a gente coloca durante a manhã, que são músicas mais calmas, então que as pessoas entram e não se incomodam, porque acabaram de acordar, enfim. E as músicas que tocam à noite são diferentes das que tocam da de manhã, porque a galera já tá. Às vezes ali tem muitos restaurantes, a galera já tá bebendo, então uma música mais agitada talvez funcione melhor. Bom. E acredito, né, que tudo isso já nos prove que sim, os sons e a música têm relação direta com a lei de vibração. Carlos, é o seguinte, toda vez que a gente ouve uma nota, um som, ele na verdade é uma frequência repetida em algumas unidades de tempo, que a gente chama de hertz, e ele nada mais é do que uma vibração. Então, quando nós ouvimos esses pulsos aí repetidos nessas frequências, nós temos vibrações. A música, quando tocada, né, para que nós possamos ouvi-la, nós temos o deslocamento do ar, nós temos o deslocamento das ondas. Essas ondas entram em contato com o nosso próprio ser, o nosso próprio organismo corporal, e automaticamente nós temos um reflexo emocional, sentimental, elevando ou abaixando as nossas frequências dependendo do estilo musical, né? E quando a gente fala baixando ou elevando as frequências, né, a gente tem que entender que nem sempre esse abaixando é deixando a gente triste, né? E aumentando nem sempre é deixando a gente lá nos céus, né? Mas assim, uma música agitada, dependendo do momento que a pessoa se encontra ali, se for um momento, por exemplo, depressivo, no qual as frequências já estão muito baixas, a gente põe uma música mais agitada, ela tende a aumentar também a vibração dessa pessoa, retirando essa pessoa daquele momento ali depressivo. Da mesma forma, uma pessoa que está muito agitada, uma música mais calma, pode abaixar um pouco mais a frequência daquela pessoa agitada ali para que ela volte ao seu reequilíbrio. Então, respondendo um pouco mais diretamente, sim, nós podemos alterar as nossas próprias frequências e vibrações com o uso dos sons e das músicas. Muito bem. Existe até uma linha chamada musicoterapia, né? Que ela usa de justamente esse equilíbrio entre a vibração musical e a sua vibração de estado de espírito, estado mental. Então, sem dúvida alguma, influencia. Sim. E nós temos aqui na quarta pergunta, a pergunta da Fátima, do Rio de Janeiro. Beijo, Fá! Um beijão aí pra você. Ela pergunta o seguinte: vocês têm religião? O que é religião? O que quer dizer religião para vocês? Bom, depende do que a gente entende como religião, né? Uhum. O que vocês entendem como religião? Primeiro a gente podia entender o que significa a palavra religião. Uhum. Religião vem de religar. Religar o quê ao quê? Ser humano com Deus, talvez. Ser humano com Deus? Talvez. Ser humano com espiritual? Talvez. O ser humano com outro ser humano? Também. Talvez. O chumbo ao ouro? Talvez. Bom, religião hoje em dia existe de uma forma muito arquetipada, no qual se vê um ser humano necessitando ir a algum lugar, algum templo, algum centro de conhecimento, de doutrina e etc. Nesse sentido,
Se a gente considerar que dentro do conceito social atual, como sendo esta prática de ir a uma determinada localidade, a gente, pelo menos no meu caso, não tem uma definida. Você tem, mestre Mal? Partindo desse princípio, não. Eu também não. Porém, no meu caso, eu tenho religião, que é a reconexão do meu ser inferior com o meu ser superior, todos os dias, a partir do momento em que me encontro consciente, buscando respostas sobre todo o meu sentido de vida aqui nesta existência. Muito bem. Eu acho que compartilho do mesmo. Muito desse princípio de uma busca, né, por algo superior, uma aprimoração do ser. Eu acho que a minha religião seria esse desenvolvimento. Bom, eu vim de um berço cristão, católico / pentecostal, e eu cresci nesse meio. Então, tudo que eu aprendi, toda a minha ideia sobre Deus era a da que a igreja me ensinou. E depois de um tempo, assim, já na minha juventude, eu comecei a ter alguns questionamentos e aquilo já não estava mais fazendo muito sentido para mim. Então, eu comecei a questionar se o Deus que eu aprendi que era Deus, se o Jesus que eu aprendi que era Jesus, era o cara que queria que eu renunciasse aos meus desejos e até a minha própria capacidade de questionamento. Então, eu comecei a não bater muito com essa ideia. E aí, eu decidi que eu não teria mais uma religião até que eu encontrasse algo que realmente fizesse sentido pra mim. Ou pelo menos não tivesse uma religião naqueles moldes, né? Exatamente. Muito E bem. aí me abriu um leque pra estudar ou conhecer sobre outras coisas. Então, assim, quando eu comecei a namorar o Maurício, a mãe dele é espírita, e na minha cabeça, tudo que eu aprendi sobre o espiritismo era que era algo sobre magia e que era algo muito proibido. E Falar aí, com os mortos. exatamente. E aí, quando eu conheci a família dele, que eu pude ir em um centro, eu entendi que era uma parada totalmente diferente. E foi aí que eu tive a visão Do que realmente do que realmente era. E comecei a abrir a minha cabeça para outras coisas. Muito bem, muito bem. Muito bom, Tatá. Bom, eu acho que a Tatá já respondeu aí tudo que a gente tinha para falar com relação à nossa religião. Então, Fátima, um beijão. Mantenha contato aí conosco e esperamos a sua próxima pergunta. Vamos então para a quinta pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me leem da terra ou de fora dela. KKK. Por que de fora dela? Esse foi o Kevin de Brasília. E eu me perdi aqui, mas acho que eu já consegui entender o que o Kevin quer dizer. É o porquê de fora da Terra, certo? Eu entendi isso. Eu também. Bom, por que de fora dela, então? Bem, a gente pode citar os astronautas que estão lá na estação espacial, talvez com sinal de internet melhor que o nosso, estão do lado dos satélites e com certeza acompanhando nossos episódios do Castbox, né? Sim, é Então, para eles mesmo que a gente faz isso. Marcos Pontes. Bom, nós acreditamos que o universo seja muito amplo, muito vasto, e que assim como os seres humanos têm a capacidade de mandar sons para o espaço e receberem respostas que nem mesmo eles sabem de quem são, essas mesmas pessoas, seres, possam talvez também estar nos ouvindo neste momento. Então, que sejam bem-vindos. Muito bem-vindos ao nosso podcast do Chumbo Ouro. Muito bem, eu acho que é isso, então. Bem, essas foram as 5 perguntas aqui selecionadas por nós para realizar este episódio do podcast. Esperamos aí que tenha respondido os nossos amados ouvintes. Agradecemos aí a participação de todos vocês que nos mandaram aí suas perguntas, seus questionamentos. Ficamos aí, por enquanto, nas respostas destas 5 perguntas. Iremos respondendo as outras perguntas e selecionando as melhores conforme vocês forem nos mandando. Pedimos a vocês que
sempre façam esse contato conosco, interajam dessa forma para que possamos melhorar, né, os nossos conteúdos. Isso. E através de suas sugestões, de seus questionamentos, nós possamos dar prosseguimento aí de forma mais assertiva para a vida de cada um, dentro do que a gente mesmo se propõe a fazer. E quem sabe até mesmo virar um quadro aqui dentro do canal, né? Respondendo perguntas e que seja recorrente. Bom, pedimos a todos que, se gostam desse conteúdo, sigam-nos no Castbox. Do Chumbo ao Ouro. Também, se tem aí a impossibilidade ou talvez um pouco mais de facilidade com outra plataforma, temos também nosso canal no YouTube. Projeto Transmutar. E dentro do Projeto Transmutar nós temos a playlist do podcast do Chumbo ao Ouro. Maravilha. Temos também nosso Instagram. Projeto.transmutar. E também o nosso grupo do Telegram, que nós temos lá um canal também, Projeto Transmutar. Certo. Para entrar é só ir até o Instagram, abrir o link que está na bio e ele já vai ter um linkzinho para o Telegram e você já é direcionado diretamente para o nosso grupo. Lá vocês também poderão ter o acesso a todos os nossos conteúdos em primeira mão, em todos os níveis de mídias sociais que nós mantemos e seguimos. E nós sugerimos também que, se quiserem mandar perguntas, dúvidas ou sugestões, possam mandar aí um e-mail para contato@projetotransmutar.com.br. Ficamos por aqui então. Um grande abraço. Paz e luz a todos. Um beijo, até mais e... Transmutem-se!